Nesse sábado, dia 23 de dezembro, vamos completar 10 anos do Pedro Jeromel aqui em Porto Alegre como jogador do Grêmio. E para isso, a gente recebe o Pedro Jeromel aqui e começa essa entrevista justamente para saudar esse momento e lembrar das principais conquistas que o Jeromel teve pelo Grêmio e essa carreira toda que ele constrói na equipe do Tricolor. São 382 jogos, 14 gols, 10 títulos, Libertadores, Recopa Sul-Americana, Copa do Brasil, Gauchão, Recopa Gaúcha, enfim, uma linda história construída aqui no Grêmio e por isso a gente te sauda, Jeromel. Seja bem-vindo e parabéns por esses 10 anos de Grêmio. Muito obrigado, Pedro. Para mim é um prazer estar aqui hoje, comemorando, né, esses 10 anos. Eu acho que não é fácil estar tanto tempo num clube, independente seja no Brasil, onde quer que seja. Eu fico muito feliz de poder fazer isso no Grêmio. Para comemorar os 10 anos, vai fazer um churrasco, gaúcho, já está acostumado, assim? Com certeza, já fiz aí, estou fazendo aí esse final de ano aí, é evento atrás de evento. Então estou aproveitando para comemorar bastante. Tu é de São Paulo, né, Jeromel? Mas já está há 10 anos em Porto Alegre, muito bem adaptado. Qual é a diferença de cada local? Se é que tem tanta diferença assim? Quando eu vim para jogar no Grêmio em 2014, eu achava que eu ia voltar para viver em São Paulo, porque minha família, a família da minha esposa, todos são de lá. E aí foi passando o tempo, eu tive um filho, outro filho, né? E aqui a gente foi crescendo, foi criando amizades, criando laços, criando vínculos. E hoje eu me vejo muito mais morando aqui em Porto Alegre do que em São Paulo. Tu chega em Porto Alegre naquele final de 2013, vindo do Mallorca, né? Tava morando na Espanha naquela oportunidade. Como é que tu chega ao Grêmio? Quem é que fez o contato? Da onde surgiu a proposta para te voltar ao Brasil? Tu tinha só jogado no Palmeiras quando novo ainda, né? E começar uma trajetória como profissional no Brasil. Eu estava lá no Mallorca, aí o Rui Costa me ligou. Na verdade, eu estava jantando com o Giovanni dos Santos, que é um mexicano, que jogava em Barcelona. Sim. Ele tinha jogado com o Ronaldinho. Aí eu tô jantando com ele falou assim, olha, o Ronaldinho tá me ligando e quer seu telefone. E eu falei, tá de sacanagem, cara? Ele falou assim, não, sério. Eu falei, pode passar. Aí ele falou, o Grêmio te quer. E aí um empresário lá pediu o seu contato. E foi o Ronaldinho que intermediou. Então, não sei. Aí eu nunca falei com o Ronaldinho sobre isso, né? Na verdade, você perguntou agora e é curioso esse assunto. E aí o meu empresário, que é o Maico Portela, ele jogou com o Ronaldinho na base do Grêmio. E aí ele foi para Mallorca a pedido do Rui Costa, que o Rui Costa era o diretor esportivo aqui do Grêmio. E ele tinha me visto jogar lá na Alemanha e na Espanha. E ele tinha interesse em me repatriar para jogar em 2013, quando o Luxemburgo era treinador. Libertadores. E aí o Roger era analista, e aí ele me viu e falou, não, pode contratar. E aí o Luxemburgo também gostou e aprovou o nome. E aí ele mandou o Michael ir lá conversar comigo para me trazer. E aí foi em janeiro, mais ou menos, de 2013. Só que aí eu tava jogando no Mallorca e o Mallorca não me cedeu. Porque eu tava jogando, não teve negócio, o Grêmio não tava disposto a pagar, né? Queria custo zero. E aí o negócio acabou não acontecendo. Só que eu fiquei com aquela vontade de jogar no Brasil, porque até então minha carreira tinha sido 5 anos lá em Portugal, 4 na Alemanha e esse ano na Espanha. Só que eu tinha recém chegado na Espanha, eu tava 6 meses e aí teve essa conversa. E aí eu mantive contato com o Rui Costa. E aí a gente acabou acertando depois de um ano e deu tudo certo para todo mundo. E na época, assim, era da tua vontade mesmo vir pro futebol brasileiro, jogar numa equipe... Eu, na verdade, nunca tinha pensado em jogar no Brasil, porque ninguém me conhecia aqui. Meus amigos achavam que eu nem era jogador de futebol, porque eu não passava nenhum jogo. Jogava no Mallorca, jogava contra o Real Madrid e contra o Barcelona, uma vez por ano na TV. Jogava lá na Alemanha quando passava contra o Bayern de Munique. Não tinha tanto streaming que nem hoje. O campeonato alemão não era tão difundido como é hoje. Então, Portugal, então, sem chance. Aí, hoje em dia, você tem muito mais acesso a esse tipo de jogos, a esse tipo de entretenimento. E, só que assim, tu queria conquistar esse reconhecimento e até... A gente vai buscar informações sobre ti e talvez algumas referências que vinham da Espanha, por exemplo, teve o famoso Muy Malo, por exemplo, tu deve conhecer, né? Como é que foi lidar com isso, assim? Porque tu chega, começa na reserva, né? Até conquistar um espaço, acho que tem aquele gol contra, que acho que ficou marcante também. Como é que foi conquistar esse espaço ali no início de 2014, entre o Gauchão, que tu não joga muito, até daqui a pouco nas oitavas da Libertadores, tá como titular do time? Se você pegar o histórico, eu chego para jogar no Grêmio. Ninguém me conhece. A gente vai para Bento Gonçalves fazer a pré-temporada.
Eu chego lá para fazer um coletivo. Aí tem 2 zagueiros do lado, que eram os titulares, o Erley e o Rodolfo. Não, Rodolfo acho que chegou depois. O Erley e o Rodolfo, e aí o Bressan e o Simon. Aí eu fiquei de fora do coletivo, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Que ninguém me conhecia, o treinador não me conhecia, porque quem era a indicação era o Rui, que era com o Luxemburgo, que tinha aprovado. E o treinador era o Anderson. E aí o treinador era o Anderson, que tinha chegado, mas eu acertei em dezembro, e cheguei em janeiro. E aí que o Anderson chegou depois. Aí ele não me conhecia. E aí eu tive que conquistar todo o meu espaço. Só que aí o Grêmio, nesse ano, no Gauchão, ele toma 3 gols na primeira fase toda. Você não tem chance de jogar. Aí o Simon se machucou o tornozelo. Aí eles foram poupar para uma Libertadores. Aí o Rodolfo acaba se machucando quando eu tava treinando. E aí eu joguei contra o Atlético Paranaense, o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, 2014. E aí tinha já o São Lourenço, que era nas 8ª de final da Libertadores. E aí ele optou por me pôr antes do Bressan. E aí eu comecei a jogar. Mas tive que esperar todas essas situações. Teve até uma situação curiosa que a gente foi fazer a pré-temporada de 2014. Aí a gente ficou treinando por 15 dias. E o titular, como eu disse, era o Erley e o Rodolfo. Aí ficamos treinando 15 dias, não sei o que, no meio do ano, na Copa do Mundo que teve. E aí, quando voltamos, olha como eu comecei a jogar. O Anderson falou assim, ô Erley, faz na esquerda hoje, deixa o Rodolfo na direita. E eu tava do outro lado, né, no time reserva. Aí o Erley falou, não, professor, eu não jogo na esquerda. Aí ele, como é que é? Você não joga na esquerda? Aí já levou pro lado do pessoal e falou, Jeromel, eu não tinha ouvido essa discussão, né? Aí eu tava aqui, a gente batendo uma bola. Aí ele, Jeromel, você joga na esquerda? Eu falei, professor, eu sou canhoto, pelo amor de Deus, né? Jogo. Aí foi, então troca com o Erley aqui. Aí troquei com o Erley. E aí que eu comecei a jogar titular no Grêmio. Sim, foi aceitando então jogar pelo lado esquerdo. Não, nem lembro se eu joguei do lado esquerdo, do lado direito. Eu queria jogar de qualquer lugar. Sim. Aí foi situações assim que eu tive chance, porque no Gauchão o Grêmio não tomava gol, não sofria, então não tinha oportunidade. Sim, e aí tu vai jogar pelo lado direito depois, no ano seguinte, com o Eraso pela esquerda, né? Aí depois o Rodolfo foi vendido, aí comecei a jogar com o Eraso, exatamente. E aí, sim, tu termina 2014 ali com o Filipão, o Brasileirão, o Grêmio termina, eu acho que é 7º, se eu não me engano. A gente ficou, acho que bateu o recorde, a gente ficou acho que uns 8 jogos seguidos sem sofrer gols, que o Marcelo Groy ganhou até uma plaquinha de não sei quantos minutos sem sofrer gol. É uma campanha de recuperação no segundo turno. Exatamente, com o Felipão. E aí vai pra 15, que eu acho que aí começa a te consolidar mesmo, né? Sim, com certeza. O primeiro ano foi... Primeiro gol contra o Novo Hamburgo, lembra? Lembro, foi na semifinal, não? Um jogo apertado, né? Foi pros pênaltis. Foi. Pra ti como zagueiro, assim, gol tem um significado? Assim, porque muito pelo contrário, eu nem ligo. Eu prefiro muito mais não tomar gol do que fazer. Acho que o importante é ganhar. São 14 em 10 anos, pra ti não importa muito? Não ligo muito, não. Se o gol não foi algo tão marcante assim, algum outro movimento do jogo, algum desarme, alguma coisa que é marcante pra ti, assim, ao longo da carreira? Óbvio que títulos são, né? Mas alguma cena, assim, de jogo? O que é marcante pra mim é a consistência. Pra mim isso é o mais importante. Aí você vai jogar contra o Messi, contra o Cristiano Ronaldo, contra o Robin, o Ribéry, é igual você jogar contra qualquer adversário do Gauchão, por exemplo. Você tem que estar sempre concentrado para fazer sempre o seu melhor. Eu acho que é nisso que os grandes jogadores são diferentes dos outros. E esse caminho começa a ser construído ali a partir de 2016, né? De chegar longe numa competição continental no ano seguinte, mas começar a conquistar títulos e criar essa atmosfera de título dentro do clube, né? E vem também por uma formação a partir do segundo semestre com a tua parceria com o Kahneman, né? Que ainda existe, né? Vocês ainda jogam juntos no Grêmio por muito tempo. Por que tu acha que deu tão certo essa parceria? Eu acho que a gente não tem vaidade, a gente não tem ego, a gente quer ajudar, a gente está sempre disposto a ajudar o Grêmio. Então a gente sabe disso, eu respeito e aceito isso nele, vejo isso nele, ele vê isso em mim. E aí a gente se potencializa. Eu acho que grandes jogadores, quanto mais melhor. E o Kahneman é um deles. É uma pessoa que você vê que ele faz sempre o melhor dele e que é a cara do Grêmio, né? Eu acho que ele transpira essa motivação, essa vontade, e isso é invejável. Desde 2016 vocês não são os meus jogadores, vão se adaptando, enfim, vão passando por uma evolução. Mas o que tu acha que a dupla evoluiu, assim, na tua opinião?
A gente tem uma amizade muito forte fora do campo também, então a gente sabe que a gente dá a vida um pelo outro dentro de campo. A gente está sempre aprendendo, né? Teve 2 anos atrás que ele não conseguiu jogar por problemas de lesão, e eu não consegui jogar no passado, então a gente está revezando, vamos ver se a gente consegue jogar no que vem. Ele te contou como é que é? Não. E aí, Jeromel, 2016, né? Termina com uma conquista, uma Copa do Brasil, pô, tu faz aquela jogada no Mineirão, né? De final do jogo, acho que todo mundo já muito cansado, consegue uma arrancada do gol do Cebolinha, que é o 3-1. O que significou, assim, para ti e para aquele grupo do Grêmio, né? Que estava há muito tempo correndo por um título grande, né? Essa Copa do Brasil. Para mim foi um momento único, marcante na minha vida, na minha carreira, mais na minha vida, porque quando eu cheguei aqui em 2014 era muita pressão pro Grêmio ser campeão. A pessoa ficava brincando que fazia 15 anos que não ganhava nada, e tinha cobrança. E aí a gente foi jogar uma final do Gauchão, já era aquela cobrança. A gente foi eliminado da Copa do Brasil, onde a gente aspirava a ganhar um título pela torcida que fez um gesto lá, e a gente acabou sendo eliminado, aí perdeu uma chance. Aí já sabia que não ia ganhar nada esse ano, já ia pro ano que vem. Aí tava numa fase de reconstrução, onde quando eu cheguei tinha Kleber, tinha o Barcos, tinha o Zé Roberto, o Dida um ano antes, o Elano. No time tinha o Dudu, o Juliano. São grandes nomes do futebol brasileiro. O time era recheado de estrelas. E aí passa por um momento, quando o Romildo assume a presidência, de reestruturação, o Felipão abraça a causa e fala, só que ele falou, mas a gente não vai ter dinheiro para contratar, vai ter que jogar com o que tem, e quem ganha muito vai ter que sair. Aí o Felipão aceitou, entendeu, e a gente foi criando uma reformulação. E se você pegar o nosso time que foi campeão, o Edilson, que não estava jogando no Corinthians, eu, que ninguém conhecia, o Kahneman, que também ninguém conhecia, que veio do México, o Cortez, que estava indo pro Náutico, lá no Japão. Aí tu pega o Maico, que estava no São Paulo ali, que também não quiseram. Aí o Wallace, que estava jogando também, que veio da base. Pedro Rocha, que veio da base. O Ramiro, que veio da base. O Luan, que veio da base. O Douglas, que é o último 10 do futebol mundial aí, brasileiro. Então é um time que deu liga. Não é que eram os melhores jogadores. Hoje tem exemplos de clubes que investem, compram A, B, C, os melhores jogadores, montam. E a gente foi com muita vontade, com muito trabalho, e a chave virou no momento que o Renato chegou. Que o Renato chega nas oitavas, acho, da Copa do Brasil, contra o Atlético Paranaense. A gente tinha ganho o primeiro jogo lá de 1-0, que foi a estreia do Kahneman até. E aí o Renato chega e a gente começa a jogar, ele tira um centroavante, a gente joga com o Luan e o Douglas mais recuado. E aí a gente tinha muita posse de bola, nosso time todo gostava de ter a bola. E era uma característica nossa, ele até frisava que era o melhor futebol do Brasil, mesmo antes de ter ganho. E a gente conseguiu conquistar a Copa do Brasil em 2016, que para mim foi o título mais difícil, porque fazia muito tempo que a gente não ganhava. E aí era uma pressão enorme. Quando a gente vai jogar a final da Copa do Brasil, a gente quase chega atrasado, porque a rua da arena estava lotada, estava fechada de tanta gente, todo mundo já comemorando, já fazendo churrasco. Então, e aí saiu o peso. E aí quando a gente ganha a Copa do Brasil, naturalmente a gente vai ganha Libertadores, ganha Recopa e começa a entrar nessa espiral vencedora aí, que eu acho que isso foi muito importante, não só para nós, não só para mim, mas também para todo torcedor gremista. Que hoje eu vejo o pessoal com orgulho usando a camiseta do Grêmio. A gente é campeão, desde 2016 a gente é campeão todo ano. A gente é campeão em 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Isso para mim é o maior orgulho. Eu vejo meu filho comemorando todo ano um título, levantando taça, festa, e isso para mim é uma cultura que a gente desenvolveu ali no Grêmio e que eu tento passar para os mais jovens. E isso te levou a enfrentar o Real Madrid de novo, né? Mas dessa vez pelo Grêmio, e agora com todo mundo assistindo, né? Não era mais como na época do Mallorca, que era difícil. Teus amigos te viram assistir o Real Madrid também. Então acho que, bom, a Libertadores é o auge, assim, mas estar disputando um Mundial de Clubes também, contra uma das maiores equipes do planeta também, te colocou, né, nesse patamar, assim, da carreira, como, pô, um baita de um momento. Eu acho que jogar um Mundial de Clubes no nível que eu joguei, provavelmente me levou para o Mundial. Me catapultou a minha carreira nesse sentido.
Eu já era extremamente feliz e satisfeito aqui no Grêmio por estar representando um grande clube, que sempre foi meu objetivo, porque eu joguei em clubes que não disputam muito título lá na Europa, e aí eu tinha certa dúvida sobre mim mesmo, sobre se eu tinha capacidade e condições de jogar num grande clube, porque até então eu não tinha tido a oportunidade. E aí quando eu veio pro Grêmio eu tenho mais do que provar para alguém, eu queria provar para mim mesmo que eu tinha essa capacidade. E aí eu comecei a jogar no Grêmio, consegui conquistar os títulos, comecei a ser convocado para a seleção. E aí surgiu a possibilidade de ir para a Copa do Mundo. E aí consegui ir para a Copa do Mundo. Então, para mim, foi catapultando uma série de coisas, mas tudo graças ao Grêmio, com certeza. Aquela cena é muito marcante, né? Da panturrilha do Cristiano Ronaldo, aquela pegadinha antes do jogo. Como é que foi aquilo ali? Até conversei com o Marcelo, até dei uma entrevista recente aí. E agora ele vai ver como é bom jogar pelo clube brasileiro contra os europeus. Torci pra caramba pro Fluminense ontem com meus filhos lá, a gente tava assistindo o jogo. E é diferente, porque eles estão mais evoluídos taticamente. Então eles têm um padrão de jogo diferente. E aqui a gente está evoluindo também. Eu acho que a gente vai chegar a nivelar, mas se você pegar o histórico dos últimos anos, a gente está em desvantagem. Mas a gente já está com alguma vantagem em relação aos nossos pares aqui na América. A gente, das últimas 10, acho que ganhou 8 Libertadores, clubes brasileiros. E agora a gente tem que tentar dar o próximo nível para competir a nível mundial. Mas eu acho que ainda eles estão na nossa frente. Naquele dia, na preparação para o jogo, assim, como é que vocês pensavam que poderiam sair campeões mundiais naquele dia? Qual era a estratégia que vocês pretendiam apresentar? A gente foi para pressionar o Real Madrid, porque era o nosso estilo, e não deixar eles jogarem no tiro de meta, claro, depois baixar os blocos, mas a gente não conseguiu, cara. Os caras eram muito bons. Eles tomam a melhor decisão num espaço muito curto de tempo. O Modric, o Kroos, o Casemiro, eles conseguem sair da pressão. O Marcelo, o Sérgio Ramos, o goleiro deles. A gente tentava encaixar para pressionar eles, para eles chutarem para frente, mas eles nunca abdicavam do sistema de jogo deles, do toque de bola, que hoje a gente valoriza tanto aqui no Brasil, principalmente o Diniz, né? E então a gente não conseguia. A gente tentava não deixar eles jogar, mas a qualidade deles se sobressaíam. E aí a gente conseguiu se defender, todo mundo correu, lutou e competiu. E também a gente não tinha 2, 3 jogadores ali, o Michael e o Arthur, né, que eram os controladores de jogo nós. E aí a gente começou a não ficar muito com a bola, e aí eles controlaram mais o jogo e venceram merecidamente. Antes tu citou a chegada do Renato como uma virada de chave, né, ainda em 2016, e aí começa essa rotina de conquistas no Grêmio. Como é que ele fez a diferença especificamente para o teu futebol, por exemplo? Na época tinha a questão da defesa, de marcava individual, pro zona, e ele mexeu. Como é que isso funcionou? O Renato é muito prático e muita gente... o importante para ele é não tomar gol. Isso é que ele quer. Então, quando você entende isso, você também não quer tomar gol. Então, a gente faz o nosso melhor, ele faz o melhor dele, e a gente se aceita, e a gente acredita, porque todo mundo fala muito bem da parte de gestão dele, mas a verdade é que o Renato é muito competente, ele entende muito de futebol. Muito. Eu estive trabalhando lá na Copa, 60 dias lá com o Tite, que também é muito bom, e, o Renato, as ideias dele são muito similares. É que um fala de um jeito, o outro de outro jeito. O Tite é mais didático, tem mais uma forma acadêmica de se expressar, e o Renato é mais aquele jeito carioca de falar, um olho no peixe, o outro na bola, e o Tite fala, fica de lado, que aí você consegue ver o jogador e consegue ver a bola saindo de lá. É a mesma coisa. Aí o Renato fala, não faz falta de costa, hoje 1/3 dos gols é de bola parada. Aí o Tite fala, não faça falta de costas. Então eles têm ideias muito similares. O Renato, ele evita muitas situações de jogo, de gol, com o conhecimento técnico e tático que ele tem também. É que não transparece isso e ele nem faz questão de mostrar. O que eu acho que é muito inteligente da parte dele também, porque aí todo mundo fica exaltando os outros lados dele. E não é à toa que nesses 6 anos que ele teve aqui no Grêmio, nessa última passagem, ele sempre classifica para Libertadores. O que não é uma coisa fácil no Brasil, mas que tem que se valorizar. Bom, além dessa diferença de linguagem, o que tu mais nota assim, quando tu chega na seleção, né? Tá jogando bem, o Grêmio tá conquistando títulos, o Tite começa a te convocar. O que tu começou a perceber lá, convivendo com os principais jogadores brasileiros? Com certeza o profissionalismo. Como que eu vou explicar? O fato do jogador saber, ninguém precisa ficar pegando na mão do jogador e falar, o treino é 3h30, então chega uma hora antes, treino é 3h30 no campo. Todo mundo chegava antes, faziam as coisas que tinham para fazer,
os pré-treinos, as mobilidades, os exercícios específicos que cada um sabe que tem necessidade de fazer para estar bem na hora dos 3h30 tá ali no campo. 3h30 ele estava ali mais pronto já para começar o treinamento. E depois do treino, todo mundo ficava ali sem pressa, conversando. A gente ia sair do campo quando anoitecia. E aí a gente vinha, aí a janta estava marcada para as 8h e todo mundo ia sem pressa, sentava. O comprometimento que eu digo é em todos os sentidos. É o jogador saber que ele estava ali de corpo e alma naquele momento. Eu vejo hoje no Grêmio, os meninos mais novos, eu acho que isso é uma diferença cultural e eu respeito, mas eles chegam e o que foi muito bom para mim nesse ano, por exemplo, foi a chegada do Luis Soares. Eu não sabia como o cara era, como tipo de pessoa, profissional que ele era. E aí eu tô pegando nos meninos e falo, meu, você tem que chegar 1 hora antes para se preparar, aqui é o seu trabalho, a gente vai treinar, é só até meio-dia, depois do meio-dia você faz o que você quiser da sua vida. Mas, meu, das 8h a meio-dia, chega antes, toma um café antes, se prepara para quando começar o treino, às 9h, 10h, você tá pronto para fazer o seu melhor, para entregar o seu melhor. Aí, com certeza, os moleques falam, pô, que cara chato, cara. Pô, todo dia enchendo meu saco. Aí o que acontece? Chega um Luis Soares da vida. Todo dia o Luis ia lá, pegava uma borrachinha, fazia os exercícios que ele tem que fazer, fazia toda a preparação. Aí o cara fala, pô, bom, se o Luis faz, se o Jeromel tá falando, daqui a pouco é uma coisa boa. Então o exemplo me ajudou muito do profissional do Luis. Você pega os números do Luis, ele foi o que mais jogou no ano. De todos os jogadores do Brasileirão ali, ele é o que mais jogou. Então isso pra mim é fenomenal, porque o guri fala assim, eu quero ser que nem o Luis. Então faz as coisas que nem o Luis. O Luis jogou todo o jogo, então mostra que tu quer ser jogando todo o jogo, estando em condições, estando preparado. Que muita gente quer, mas ninguém está disposto a pagar o preço, né? E aí esses exemplos pra mim são muito bons. Na seleção foi o que eu mais senti a diferença. Os jogadores estavam metidos ali 100% do tempo. Todo mundo querendo muito. E sabiam disso. Então eles se preparavam, treinavam, depois ficavam batendo falta, quem batia falta. Ficava eu, o Miranda, o Marquinhos e o Thiago Silva. Eles estavam, depois do treino, vamos só bater umas bolas aqui de esquerda, de direita e cabecear, só pra gente pegar a batida? Tá bom. Aí a gente ficava ali trocando bola. No Grêmio, se eu falo isso pro moleque, puta que pariu, mas já são, vamos... Então... Olha o nível de jogadores, o nível de profissionalismo. E eu tento conversar e passar isso pro pessoal. E esse ano até a gente melhorou, conversei com o Renato e ele fez algumas... Quem quiser depois do treino, tiver necessidade de aperfeiçoar, tem um monte de profissional. O Grêmio tem uma estrutura maravilhosa. Chegaria e pede, posso bater alguma falta, posso bater um pênalti, posso fazer uma virada de bola, posso treinar uma cabeceio, acho que eu estou precisando, acho que eu quero melhorar, uma finalização. Tipo assim, então isso tudo melhorou. Porque você tem o exemplo do Soares, você tem eu pedindo para eles fazerem, o Renato sendo parceiro e deixando o pessoal à disposição, com o preparador físico coordenando para não ser em excesso, para não se lesionar, mas que seja uma coisa que melhore. Porque eu acho que hoje em dia estão pensando muito em número e estão vendo pouco a efetividade do negócio. Então, se você tiver uma mescla assim, eu acho que é o jeito certo de fazer as coisas. Jeromel, por que o Brasil perdeu para a Bélgica? Acontece isso. Eu, quando estava lá, eu tinha certeza que a gente ia ganhar a Copa. Porque era um grupo de 23 jogadores, onde 18 tinham sido campeões no ano. Então era um grupo vencedor. Era um time muito competente. Aí se você pegar os números todos, estatístico, ataque, posse de bola, finalização, a gente tomou 2 gols de escanteio. Uma bola parada e depois uma bola parada ofensiva num contra-ataque. Que são coisas que acontecem, mas que você não consegue prever. Por isso que o futebol é tão gostoso. Onde um time menor pode ganhar de um time melhor e é assim. Pode ser como aconteceu no mesmo ano, depois quando o Grêmio é eliminado para o River, da forma que foi, assim. Vocês estavam ali confiantes de que podia vir o bicampeonato? No jogo do River eu ainda não superei. Não? Tá louco. Ali a gente tinha certeza que a gente ia ganhar e que a gente estava preparado e que a gente sabia que quem ganhasse dali ia ser campeão da Libertadores, a gente podia ser bicampeão da Libertadores e tínhamos time, tínhamos elenco, tínhamos treinador, tinha tudo. O time de 18 era melhor que o de 17, né? Tava numa fase... Ficou um pouquinho melhor. Mas aí vem a frustração também, né? Que frustração. Tu consegue ver essas imagens ainda? Nem quero. Quando tá passando eu nem vejo. E a partir desse momento, Jeromel, a impressão, embora o Grêmio ainda tenha chegado em mais uma semifinal de Libertadores, enfim, dá a impressão de que o Grêmio deveria ter começado uma transição e ao mesmo tempo não consegue manter o mesmo nível, né? O que aconteceu naquele momento em que
pá, entra 19, entra 20, o time ainda vai se mantendo com as principais peças, mas não consegue manter o mesmo nível, não chegar nas mesmas fases. Normal, a gente chegou 3 anos seguidos numa semifinal de Libertadores. Faziam não sei quantos anos que o Grêmio não chegava numa semifinal de Libertadores. Não é fácil manter essa régua tão alta. Então, é normal que tenha uma quebra. Mas aí em 2020 a gente chega na final da Copa do Brasil. Sim. E aí a gente está disputando todos os campeonatos, mas disputando para ganhar. Porque a gente qualificou mais o elenco. O orçamento do Grêmio, a receita do Grêmio, na verdade, em 2014, quando eu chego, eu acho que era, não sei, não vou falar besteira, mas eu acho que era 96, 100 milhões. Hoje, semana passada, vieram falando aí a expectativa de receita ano que vem é 470 milhões. Então você pega o que o Grêmio cresceu nesse tempo, é graças ao sucesso esportivo. O Grêmio está na última década, nos últimos 10 anos, estamos falando de 10 anos que eu estou aqui, o Grêmio é um dos times que mais vendeu jogadores no mundo, em termos de valor. Então ele está acho que no top 20. Isso comparando com todos os times do mundo, que lá a moeda é mais forte, o mercado é mais... Mas mesmo assim, então isso tudo é agregar valor à marca. Hoje o Grêmio tem acho que 120 mil sócios, o que gera uma receita extraordinária. E tudo isso é o trabalho, porque o futebol que proporciona tudo isso. Sim. É a gestão, a boa administração, mas também o sucesso esportivo. Mas isso não conseguiu evitar, por exemplo, chegar a 2021 e o rebaixamento, né? Eu acho que passa também pela questão do elenco. Onde é que o Grêmio caiu ali em 2021 para ti? Eu acho que a continuidade foi o segredo do sucesso nosso nesses anos todos. Você falou, ficamos 3 vezes na semifinal da Libertadores, ganhamos vários títulos, porque a gente mantinha a base. E aí contratava pontualmente, e aí mantinha o treinador, e isso tudo facilita. Aí também teve a situação da pandemia, que os jogos foram um pouquinho atropelados um do outro. A gente joga a final da Copa do Brasil em março, acho. E na outra semana começa o Gauchão. Já tinha até começado. Entendeu? Foi meio atípico esse ano. E a gente não fez a preparação devida, aí o Renato foi embora, aí tivemos outro treinador, depois outro treinador, depois outro treinador. E isso daí, como jogador, é muito difícil de assimilar uma ideia da outra. Não é assim, você chega pra mim e fala, agora você pega a bola, se tiver aqui você faz isso, aqui é igual tudo, qualquer empresa. Se tu pegar o papel, aceita qualquer coisa. Se tu falar, vou abrir qualquer coisa contigo aqui, vai entrar 10 mil pessoas por dia, a gente vai ganhar 1 milhão por mês. Vamos fazer? Você fala, caramba, que legal, vamos. Só que na prática não é tão simples. E o futebol é igual. Não é que o cara vai chegar com umas ideias ótimas. O Diniz, quanto tempo ele precisou para trabalhar? O Fluminense foi criticado no começo. E não sei o quê. E conseguiu, deram tempo para ele. Você pega o Luiz Castro, um ano antes todo mundo odiava ele no Botafogo, queria mandar ele embora porque não dava continuidade, não ganhou nada. Aí começa o ano, faz uma temporada maravilhosa, o Botafogo abre não sei quantos pontos. E aí... daqui a pouco o cara era um bom treinador. Então eu acho que a continuidade é uma coisa muito importante no futebol. E foi nisso que a gente pecou. O Renato cai após a eliminação da Libertadores pro Del Valle. Começa tudo que aconteceu, o Grêmio é rebaixado. E ele volta para subir o Grêmio, né? O Grêmio é dependente do Renato hoje, Jerônimo? Não, muito pelo contrário. O Grêmio é super estruturado. O Grêmio, o que melhorou a infraestrutura, eu tive no Olímpico antes de ir pro CT Luiz Carvalho. E a gente tinha umas condições, treinava no suplementar, maravilhoso. Tinha ali, treinava no Olímpico também. Mas quando a gente vem aqui hoje, se você pegar a estrutura que nós temos de trabalho ali no CT, com 2, 3 campos, com a academia que temos, com a tecnologia, com tudo isso, o Grêmio cresceu e evoluiu muito. O Grêmio está muito preparado, só que o Renato é muito competente. E ele se mostra competente com os números, contra fatos, não argumentos. Então, a segunda divisão, nosso time era bem limitado. E foi o ano que eu mais joguei, acho. Que eu acho que foi o ano que mais precisou de mim, o Grêmio. Quando ganhou os títulos e tudo, foi legal, foi bonito. Mas quando caiu a divisão, eu falei assim, não, agora eu vou ficar. E não é justo, não podia parar de jogar bola com o Grêmio. Né? Não me sentiria bem com isso. E aí eu fiquei e a gente conseguiu subir de divisão. E eu fui o jogador que mais joguei ali no ano também, acho, um dos. E quando a gente volta, o Grêmio se estrutura. Só que a diferença, que eu acho que foi muito bom, a gente ter ficado em segundo lugar, é porque a gente mudou praticamente o time todo. Do time que jogou em 2022 para 2023,
Acho que tinha eu, o Bruno Alves e o Vila Sante. Os A goleiros, base, né? O Grando, o Breno ainda que iniciou, o né? Bruno que jogou mais. É. Então você mudou praticamente 8 jogadores do time principal. Isso é muito difícil de ter o sucesso esportivo, porque como eu disse antes, eu acredito realmente na continuidade. Então eu acho que o Grêmio está numa situação muito boa hoje. Porque ele tem 2 laterais direitos, tem 2 laterais esquerdos, tem zagueiros, tem o Vila Sante, tem o PP, tem o Carvalho, aí tem o Cristaldo, aí tem o Luiz, vai precisar de uma reposição, um dos extremos é uma carência que a gente já tinha do ano passado, mas são situações pontuais. Então você já tem uma espinha dorsal do time. Então acho que a gente parte de uma situação muito boa para fazer um ano de 2024 muito positivo. Teve que se sacrificar fisicamente também para encarar essa Série B. Tu comentou, pô, não posso parar agora, eu preciso ajudar o Grêmio a voltar. Com certeza. Tinha jogo lá que eu só não joguei os últimos 3 jogos porque a gente já tinha subido. Eu cheguei pro Renato lá quando a gente joga no estádio dos Aflitos, lá no Náutico, a gente ganhou de 3-0, subimos. Eu falei assim, professor. Aí ele falou, não, nem aparece mais, fica à vontade. Vai, faz suas coisas. Eu falei, porque eu não aguento mais jogar. Tava no limite. Aí ele falou assim, não, fica tranquilo. E também tem uma coisa, né, na Série B a gente jogava uma vez por semana, porque não tinha competições internacionais. Sim. Que eu tava acostumado a jogar. Então pra mim foi mais fácil de jogar. Eu já tô com uma certa idade, eu não consigo mais jogar 2 jogos por semana. Mostrei esse ano, né? Não, e aí tu alcançou o objetivo, a meta de jogos, né, para renovar o contrato automaticamente, só que vem a lesão na pré-temporada, né? E é uma lesão que praticamente tirou o ano, né? Como é que foi isso? Eu machuquei o joelho e aí falaram que era uma coisa e quando eu voltei para correr vimos que era outra e acontece. E aí tivemos que esperar, acho que eu fui jogar em agosto. E aí eu operei em janeiro. Aí isso tudo, né, dificulta. Aí eu joguei ali no primeiro jogo, já senti a posterior aqui um pouquinho, foi uma lesão leve. Depois de 3 semanas eu voltei a jogar. E aí a gente jogou um domingo, aí jogamos numa quarta contra o Flamengo. Eu joguei o jogo todo. E aí ganhamos de 3-2 do Flamengo. E aí tinha um jogo contra o América Mineiro lá em Minas. E aí o Renato chega pra mim e fala assim, Jeromel, não vai nesse jogo, faz os seus treinos aqui, se prepara. Porque eu não vou te pôr pra jogar quarta e sábado. Eu tinha jogado já no final de semana. E aí você joga quarta-feira contra o Curitiba. Aí eu falei, não, tudo bem, combinado. Só que aí ele falou, e no outro dia ele me chamou, mas o Kahneman tá suspenso contra o América. E aí é importante você estar no vestiário ali pra motivar o pessoal e tudo, que você e o Kahneman são os que mais falam, assim. Aí eu falei assim, não, tudo bem, eu tô à disposição. Porque o problema de eu ir pra Minas e não jogar é que a gente vai numa sexta. Aí eu Tu entra no final, né? Aí sexta você não treina muito, porque tem um jogo no sábado, né? Daqui a pouco precisa de mim pra entrar, aí não treinei muito bem. Aí no sábado eu joguei acho que 15, 20 minutos. Aí no domingo também tem a viagem, a gente volta só no domingo, porque a logística é muito ruim, tem que fazer um voo com escala, não sei o quê. Então você perde 3 dias de treinamento. Aí eu voltei, treinei segunda, terça e machuquei no Curitiba. E o Renato tinha razão na importância, por exemplo, de eu estar no vestiário. Porque como eu já tô há 10 anos no clube, eu às vezes vejo e cito algumas coisas que eu tento ajudar o pessoal. E aí o Luiz chega pra mim, o Soares chega pra mim antes de começar o jogo e fala assim, Pedro, quando eu estiver fechado assim, antes de entrar em campo, fala essas palavras aqui, ó. Não adianta nada a gente ter feito o jogo que a gente fez, a vitória que a gente fez no Flamengo lá, e depois vir aqui perder pro América, que o América já era o lanterna do campeonato, eu acho. Aí ele falou, então a gente tem que encarar esse jogo com seriedade. Pra os caras, porque senão tem os moleques do nosso time que vai entrar meio dormindo. Aí eu falei assim, não, beleza. Aí eu fecho, eu falo sobre isso, começa o jogo, batata. Com 5 minutos tá 1-0 pro América. Acho que nem isso. Aí no intervalo eu conversei de novo com o pessoal. Aí o Luiz faz um jogo épico lá, faz 2 gols, dá uma assistência, sofre um pênalti, sei lá, né? Coisa que ele costuma fazer. Aí, e a gente acaba ganhando o jogo e eu acabei entrando, faltando 15 minutos. Só que eu não fiz a preparação que eu deveria, que o Renato já é consciente, eu já sou consciente. Eu já tenho 38 anos, que eu não consigo jogar domingo, quarta, não consigo. E aí eu vou jogar contra o Curitiba, no segundo tempo ali eu tenho que dar um pique. E eu senti um pouquinho antes, só que aí o cara ia fazer o gol, aí eu tive que ir, fui e consegui tirar a bola, mas aí faltavam 5 semanas para acabar o ano, e quando eu faço o exame no outro dia, o médico fala que é no mínimo 6 semanas de lesão. Aí praticamente o ano acabou para mim. Tá bem agora? Agora eu já tô bem, já tô treinando, tô fazendo tudo ali.
E agora, Pedro, tu vai ficar para o ano que vem? Não vai? Como é que tá essa negociação com o Grêmio? Ou tu pretende encerrar a carreira? Não, negociação não teve ainda. Eu já conversei, tenho muito boa relação com os diretores, com o presidente, com todo mundo. Eu tô há 10 anos no clube, né? Então eu falei para eles, eu entendo que eu vou ter que ganhar menos. É normal. Eu não tô mais jogando igual eu jogava antes. Sim. Eu não quero ficar de favor. Se vocês acharem que eu tenho importância ainda no grupo, que eu posso ajudar, a gente senta e conversa. Minha vontade de ficar, eu sempre deixei claro para todo mundo, em todas as entrevistas, que minha vontade era me aposentar no Grêmio. Eu penso assim. Aí eles falaram, não, tudo bem, a gente está reestruturando, estamos pensando, primeiro a gente tem que definir a permanência do treinador. Eu falei, não, tudo bem, tudo no seu tempo, fica à vontade. Se vocês tiverem interesse. Aí eles fizeram uma outra reunião com o meu empresário, aí eu quero ficar. Aí eles falaram, demonstraram interesse que querem que eu fique. Então acho que a gente chega num denominador comum, mas ainda nem teve as conversas sobre valores. Já vi várias coisas especulando na imprensa, tudo mentira, ou se foi, não me contaram. Então, eu acho que isso é o menor das questões. Eu acho que quando eles sentaram e falaram, não, vamos jogar mais 6 meses, vamos jogar mais 1 ano, vamos jogar... Tá bom, aí a gente chega num denominador comum para eu terminar a carreira aqui no Grêmio. E eu, pessoalmente, eu não quero terminar do jeito que eu terminei ano passado. Eu não consegui jogar, aí não é uma coisa que me agrada. Eu sinto que agora eu estou bem fisicamente, que eu estou me cuidando e que eu vou conseguir performar. Então, para terminar jogando, eu acho que é muito mais legal, né? Claro. E tu entende que, por exemplo, tu atingiu um status no clube, mas ao mesmo tempo, na avaliação de um zagueiro de 38 anos, ela precisa ser equilibrada na hora de fazer um novo contrato. Isso foi discutido já até por reduzir valores, por exemplo? Óbvio, é o mercado. Não tem como eu ganhar o que eu ganhava quando eu fui para a Copa do Mundo. Não é lógico. Então, super entendo, super aceito. Então, é só a gente sentar e conversar e tenho certeza que eles quando decidirem o treinador, a gente vai ter essa conversa e vai renovar. Pretende esperar muito? Pouco? Como é que tá paciente? Tem que se apresentar dia 7, eles falaram. Eu falei, não, tudo bem, até lá tem tempo. Acho que tá mais perto de um desfecho positivo, então. Com certeza. Legal. Jeromel, então são 10 anos que estão se completando, né? Tu acha que vai até 11, pelo menos? Não, eu acho que começa agora, né? Eu cheguei em 2014, 2013 foi quando a gente assinou os contratos. Anúncio, isso. Aí não conta. Tá bem, então, mas pelo menos então, a partir do ano que vem, a gente começa a contar a 11ª temporada. Não, para mim é uma honra, é um privilégio poder representar o Grêmio e vestir a camiseta do Grêmio. Toda vez que eu entro ali na arena, que a torcida tá ali naquele túnel, isso daí te arrepia porque é uma sensação única. É muito legal. E eu poder fazer isso por tanto tempo, para mim tem sido um privilégio. Não quer te aposentar de imediato, pelo menos, mas comentou, né, sobre lá no início veio para Porto Alegre um pouquinho, talvez quisesse sair depois e tal, mas a família foi crescendo, foi a adaptação feita. Quando tu te aposentar, o que tu quer fazer? Tu já tem esse plano. E se for, vai ser aqui em Porto Alegre? A família está adaptada aqui, quer ficar por aqui? Bom, eu não consigo pensar a longo prazo. Uhum. Eu estou me preparando agora para jogar aí mais 1 ano, 6 meses, sei lá, para encerrar, mas vestir na camiseta do Grêmio, e esse tem sido o meu objetivo. E depois eu sinceramente não sei te dizer o que fazer. Jeromel, o que tu deixa para a torcida do Grêmio aí? Tá comemorando também contigo 10 anos, pra gente fechar esse bate-papo. Muito obrigado por tudo, pelo incentivo de sempre. O Grêmio é a torcida, então a gente só tem que agradecer por tudo que eles fazem. A gente esse ano foi o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Eu espero que ano que vem a gente possa ter o sucesso igual ou maior do que esse ano. Obrigado também por nos atender, vir aqui e gentilmente dar essa entrevista. Um abraço. Prazer, valeu.